Quando eu tinha 19 anos, uma tia me disse a seguinte frase: a vida começa depois dos 40 anos de idade. Eu entendi que nessa frase ela tentava me ensinar que, depois de haver trabalhado e me dedicado em algo que não necessariamente eu gostasse, eu teria construído estabilidade e autonomia suficientes para então escolher algo que eu gostasse de verdade. E isso foi no início da minha jornada no mercado de trabalho. É claro que eu retruquei dizendo que a vida começa do início e não na metade, e que eu viveria bem a minha vida, não importasse a época ou a fase em que estivesse. E pela graça de Deus, tenho vivido bem até aqui. Acontece que, me aproximando dos 40 anos e fazendo um retrospecto, eu comecei a entender o que aquela frase da minha tia carregava. Que não era somente sobre viver uma vida limitada e talvez até frustrada até os 40 anos de idade e guardar os melhores momentos para então vivê-los depois deste marco. Essa frase retrata uma relação entre processo e tempo. Era basicamente sobre plantar, amadurecer e então colher. Agora, com maturidade, sei que tudo que eu vivi e que me fez chegar até aqui foi plano de Deus, com certeza. Foi um plantio. Mas observando bem, eu percebi que em alguns pontos eu também caí na ideia de autoimposição de condições que a frase da minha tia continha. Condições como: quando eu chegar nesse ponto, então eu farei isso. Quando eu atingir tal marco, então eu me arriscarei em algo diferente. Quem nunca, né? Chegando a essa fase, eu percebi em mim uma necessidade crescente de entrar por novas portas, de resgatar um potencial que Deus colocou em mim e avançar em direção a um sonho plantado por Ele em meu coração. E quanto mais eu me aproximo, eu sinto uma urgência de honrar e obedecer aquilo que Ele confiou a mim, o desejo de empreender. Há alguns anos eu ouvi de uma influencer chamada Lana Soares 3 coisas que guardei. Primeiro, que propósito não é destino. Propósito é o caminho, é a jornada. Propósito é o meio de chegar em algum lugar. Segundo, que para chegar no 14º passo é preciso passar pelo primeiro passo. E estando no primeiro passo, a preocupação deve ser o que fazer no passo seguinte, que seria o número 2. E não o que fazer no 5º ou no 14º passo. Quando eu estiver no 5º, que eu me preocupe com o 6º. Quando eu estiver no 14º, que eu me preocupe com o 15º passo. E terceiro, que aquilo que Deus colocou em mim para realizar nunca será somente sobre mim. É muito mais amplo do que somente o meu umbigo. Nestes últimos dias, depois de pedir direção a Deus sobre os meus projetos, esses pontos vieram à minha memória. Só esclarecendo, este não é um vídeo sobre arrependimento. Juntando tudo isso, eu resolvi documentar a minha jornada rumo às novas portas que eu abrirei. Qual o propósito disso? Sair da inércia, me colocar em ação. Um homem chamado Abraão partiu de um ponto que ele conhecia bem para um ponto em que ele não conhecia nada. Ele não sabia exatamente para onde ia, mas ele obedeceu, confiou e foi. E assim também eu vou. Vou vivendo o propósito durante a caminhada e descobrindo a cada passo como dar o próximo passo, e assim seguindo para o norte.
Ademais de documentar essa jornada como um compromisso comigo mesma, para registro meu, eu quero compartilhar esse processo, porque pode ser que exista pelo menos mais uma pessoa que se identifique nessa fase de necessidade de agir, de tirar do papel. E não me importa a fase ou a idade em que esteja. Importa que, se houver essa pessoa, então não estarei mais só. Meu nome é Daisy e este é o Projeto Q. Faltam 16 meses para eu completar 40 anos e até lá eu quero empreender. Também quer descobrir com o quê? Vou contar numa próxima vez.